Oi, gente, boa tarde. Não reparem aqui a bagunça do meu quarto. Hoje minhas cachorrinhas estavam com frio e estavam dormindo aqui na minha cama. Então, vamos começar a nossa aula de hoje, como sempre, inicialmente com a nossa prece de agradecimento ao Pai pelas bênçãos que Ele nos dá todos os dias, pela nossa saúde, pela saúde de nossa família. Pedimos ao Senhor a paz no mundo, pedimos que tudo o que está acontecendo agora cesse o mais breve possível e que nós possamos voltar a levar a nossa vida normal com a nossa família e os nossos amigos. Pedimos também, Pai, consolo, Pai, e amor para aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, para aquelas pessoas que estão doentes, para aquelas pessoas que precisam muito, muito mesmo de Deus, de fé, de amor no coração e de saber que a vida não termina com o túmulo, que a vida segue. E em nome de Jesus pedimos que a espiritualidade atue em suas vidas como atua sempre, mas nós pedimos porque faz parte do nosso coração de filhos de Deus pedir pelos nossos irmãos o melhor. Deus abençoe a nossa família e a todo mundo. Que assim seja. Bem, eu falei para vocês na aula passada que a aula de hoje seria uma continuação, porque o assunto era muito grande, tá? Talvez hoje seja um pouco menor, não é? Mas vamos continuar. Eu adoro esse livro, Horizontes da Fala, do Miramês, que ele fala muito sobre o que a gente costuma falar, né? As coisas que a gente às vezes não pensa e fala. Vamos ver o que nós vamos falar hoje. O que nós vamos falar? Hoje eu vou escolher. Vamos olhar aqui, vamos ver o que é. Mas é muito grande. Vamos ver se a gente encontra uma coisa melhor. Muito calado. Vamos ver aqui o muito calado. Vamos ler aqui sobre ele. Quando nos entregamos à exposição de ideias nos níveis superiores, é imprescindível que a fala seja acompanhada de imagens mentais da mesma natureza. A seleção dos pensamentos é para que o melhor seja traduzido em palavras e guardar para nós mesmos é egoísmo. Temos a boca também para um serviço valiosíssimo, conversar. Há certas pessoas que falam em demasia, verdade, né? Outras que falam menos do que deveriam falar. É destas últimas que vamos tratar nesta página. O muito calado perde certas oportunidades de aprender e de instruir, de servir e de ser servido, de enriquecer com o bem que poderia propagar através do verbo em execução comum. Não estamos nem vamos contra a natureza de cada ser, né? Existem pessoas que falam muito, gente que fala pouco, cada um com seu cada um. Porque sabemos das suas variações. No entanto, deles reforça-te, empenhando todo o teu entendimento na computação das qualidades que o bom senso aprove, juntamente com o coração. A vida requer de todas as criaturas trabalho contínuo no aprimoramento. Deixar para depois é esquecer a dádiva de Deus nas nossas mãos. Se tu és muito calado, vê se conversas mais um pouco, porém não deixes que o teu esforço se transforme em nervosismo. Nem que a tua palavra carregue consigo a indisposição por não querer sair dos teus lábios. Os primeiros exercícios irão dar-te algum trabalho, mas o tempo consagrar-te-á meios de vencer essa inércia, esticada pelo silêncio. O equilíbrio nos traz paz. Lembre sempre, o caminho do meio, o equilíbrio. Pensar demais e falar com economia nos trará emoções desagradáveis no futuro, pois acumularemos energias de difícil desembaraço que nos enroscam nos nossos centros de força, provocando a lentidão que sobra como lerdeza nos nossos pensamentos. É necessário que escoemos para fora
em forma de palavras, as ideias formadas na mente. Mas, gente, vamos pensar no que falamos, tá? Não vamos ficar falando bobagem nem besteira, não. Só coisas construtivas, coisas boas, pensamentos bons. Não é por nosso querer a sua formação. Todavia, participamos muito da sua escolha e é o que devemos fazer com todo cuidado e carinho. Toda ação na educação, de certo modo, é demorada, mas vale a pena educar. Vale a pena a autoeducação, que corresponde à felicidade. O muito calado, com determinado tempo, começa a se sentir só. Eis aí o início da solidão, ambiente terrível que fazemos em torno de nós mesmos, por nos faltar conhecimento da verdadeira vida e sentir na fraternidade a ligação de todas as pessoas. Se consideras Deus tão distante, o que não é verdade, e não sabes como amá-lo, começa a amar o teu próximo, porque o teu semelhante é o caminho mais acertado para Deus. Deus está dentro de cada um de nós. Fala com ele procurando ajudá-lo e ouve também o que ele tem para te dizer. E nessa troca verás que estás começando a desempenhar um grande papel, o papel da comunicação. Por vezes, o companheiro que procuras para conversar é do mesmo modo teu, calado demais, à procura de calor, de assunto, de companhia, e o teu toque poderá despertá-lo, juntamente contigo, para desenferrujar as línguas. Juntamente contigo, que foram feitas também para falar. Quem sabe tu vais ajudar o teu irmão na cura da doença do silêncio. Pode levá-los também a ti mesmo da morte, porque estavas se apartando lentamente da sociedade, do convívio daqueles que formam contigo um conjunto universal. Quem é muito calado acaba sozinho. É sempre bom que nos lembremos das antigas gerações e para tal buscamos a anotação de Davi no capítulo 107, versículo 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que era mortal. Não são necessários comentários. Conversa mais um pouco com o teu irmão. A vida requer de todas as criaturas trabalho contínuo no aprimoramento. Então vamos lembrar de conversar sempre para o bem, no bem, pensando no bem e agindo no bem, certo? Então vamos à nossa aula de hoje, que é a continuação da aula de semana passada. Não sei se vocês lembram, a gente conversou sobre o perispírito. Então, hoje nós vamos falar sobre os centros de força e sobre as causas anteriores das aflições. Sobre os centros de forças, vocês sabem, vamos começar assim, vocês sabem que o universo é um conjunto, né, de leis, de forças, energias, coisas assim que a gente nem pode imaginar, não é? Movimento de ação e reação, criação de mundos, desintegração, combinação, modificação, renovação dos elementos que constituem. E dentro disso tudo está quem? Quem? Adivinha? Nós, o homem. Né? O homem no sentido... Eu sou mulher, claro, mas estou falando no homem no sentido espécie, certo? Cujo universo orgânico se nutre e se mantém pelo quê? Pela absorção das energias. E de onde vêm essas energias? De onde nós pensamos que... da comida que nós comemos? Não. Também tem as energias que nutrem os nossos órgãos físicos, mas vem das energias do universo, vem do fluido cósmico universal, vem do sol que nos aquece, que está mais próximo de nós, vem de mundos infinitos, vem do universo inteiro, vem de tudo que nos rodeia, desse fluido cósmico, desse princípio vital que está sempre em torno de nós, certo? Então, essas energias, elas são absorvidas por onde? Pelos chamados centros vitais. Acho que eu estou falando uma coisa aqui que se eu falar centros vitais, vocês não vão entender bem, mas eu vou falar uma palavra que vocês vão conseguir entender. Chakras. Todo mundo já escutou falar no chakras, certo? Então vamos lá. Bem, essas energias são absorvidas pelos chamados centros vitais ou chakras, também chamados centros de força, não é? Pois assim como o corpo físico possui seus órgãos fundamentais que lhe regulam a vida material,
O corpo perispiritual possui de forma equivalente determinados fulcros de energia denominados centros de força. Eles são necessários por vários motivos que nós vamos estudar agora. O perispírito está intimamente regido por 7 principais centros de força, né? Que se conjugam nas ramificações dos plexos, dos gânglios, na medula do corpo físico, na função dos centros vitais, sob o poder diretriz de quem? Da mente, áureo do fluido vital, como eu falei com vocês, ou fluido cósmico, o qual transforma-se por suas vezes em energia vital, assegurando assim as funções complexas, desde o controle da nossa vida orgânica a mais elevadas manifestações psíquicas, passando por todas as manifestações da vida de relação. Então, gente, eu vou falar agora uma coisa. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes influenciam em todos os nossos centros vitais. Não é? Quem já passou por algum tratamento no centro pode entender isso. Os nossos centros vitais, quando a gente começa a pensar maldade, quando a gente começa a comer muita besteira, o nosso centro vital, temos o nosso coronário, temos o nosso frontal, temos o nosso laríngeo, eu vou levantar para mostrar a vocês, temos o nosso cardíaco, temos o plexo, temos o esplênico, né, que é por aqui, plexo solar, temos o gástrico, né, e temos o genésico, que é a parte mais aqui abaixo do nosso corpo, certo? O plexo solar fica um pouco acima do umbigo, certo? Que é o chamado plexo solar. Então, gente, nós temos esses 7 centros de força e eles se regulam pelos nossos pensamentos. Quando nós pensamos mal, agimos mal, dependendo até de o que a gente faz, nós paramos de receber as energias superiores, aí o nosso chakra começa ou a rodar ao contrário ou ao sequer rodar, não é? Esse é o maior, é o das não sei quantas mil folhas, esqueci as pétalas, né? É muito grande, é um lindo, acho que, se eu não me engano, é um Manipura o nome, eu não sei, tem um nome esotérico, eu não me lembro mais, né? O nosso frontal também, quando a gente começa a pensar, quando a gente começa a falar muita besteira, o nosso cardíaco, nosso laríngeo, começa a ficar também lento, pode começar a rodar ao contrário. Isso gera várias doenças no corpo físico, porque eles estão, como não falou aqui, ligados aos gânglios, à medula do corpo físico, né, dos plexos. Tudo isso vai influenciar. Ódios, o nosso centro do cardíaco vai embora. O nosso baço, quando a gente começa a ter raiva das pessoas, sentimentos ruins, a gente começa a se sentir mal. O nosso plexo solar que pode jogar energias boas para todas as pessoas, simplesmente para de receber as energias e nós começamos a ter problemas digestivos, começamos a nos sentir muito mal, não é? E o nosso genésico também pode ser muito influenciado. Podemos até ter dificuldades para engravidar, podemos ficar doentes, podemos ter doenças sérias em nosso corpo físico por causa da desarmonização desses chakras. Agora eu peço licença a vocês para falar de cada um deles e para explicar o que eles fazem, tá certo? Bem, centros de forças responsáveis pelas atividades psíquicas, né, daqui para cima. Coronário, que é aqui em cima, fica na cabeça, localizado na região central do cérebro, assimila os estímulos do plano superior. Então, ele recebe tudo que o plano superior quer nos dar quando nós oramos, quando nós temos bons pensamentos, quando nós pensamos o bem para as pessoas. É ele que absorve isso tudo, certo? Orienta o metabolismo orgânico e supervisiona os outros centros vitais, porque ele é o mais importante, é ele que organiza tudo. A partir do momento que ele está desorganizado, todos os outros não podem estar bem, porque é ele que organiza todos os outros. E se você não tem uma assimilação de energias boas, você não está bem, né? Vamos então começar a pensar coisas boas, querer o bem das pessoas, parar de ter raiva, parar de ter ódio. Vamos
Vamos tentar, gente. Vamos fazer o melhor de nós. Podemos não conseguir hoje nem agora, mas daqui a 20 minutos podemos conseguir sim. Porque nós podemos o que nós quisermos. Eu posso o que eu quero, você pode o que você quer. Você é o que você quer ser, certo? Você é o que você quer ser, na verdade. Você é dono de você, dono do que você pensa. Ninguém é dono de você. Então você pode lutar contra tudo que estiver. Às vezes tem aqueles anjinhos que nos prejudicam ou nos ajudam, mas você pode lutar e pensar por você e fazer o melhor e o que é certo. Certo? Temos o frontal, que algumas pessoas chamam de terceiro olho, não é? Situado na fronte, ordena a vária rede de processos de manifestação da inteligência. Viabiliza as atividades dos órgãos dos sentidos, administrando assim o sistema nervoso e o sistema endócrino. Endócrino é glandular, vocês sabem disso. Agora vamos ver os centros de forças responsáveis pelas atividades fisiológicas. É o daqui para cá. É o laríngeo, situado na altura da garganta, preside notadamente as atividades de respiração e fonação. O que nós falamos, a forma que nós falamos. Então, por isso que eu falo, vamos tomar cuidado. Não tem aquele ditado, não é o que entra na boca do homem que faz mal, mas o que sai da boca do homem. É uma coisa meio assim, né? Claro que tem muitas coisas que nós podemos ingerir que vão fazer mal para a nossa alma, para o nosso espírito e para o nosso corpo, mas na verdade é o que sai de nós que mais nos prejudica, né? Temos o cardíaco na região pré-cordial, como eu falei, e o esplênico, situado no baço, regula a distribuição da circulação adequada ao volume sanguíneo, responsável pelas atividades do sistema hepático. Temos o solar ou gástrico, situado na região do estômago, responsável pela digestão e absorção dos alimentos. Vamos pensar no que nós comemos. Vamos parar de querer ser gulosos. Já reparou que a gente come sem fome? Tô com vontade de comer agora mesmo, pedir para a Letson. Vai em algum lugar comprar um negócio gostoso que eu sei onde vende. Aí depois eu pensei, não tô com fome, não tô. Por que eu quero comer aquilo que eu sei que não é saudável? Mas é uma delícia. Mas eu sei que não vai... ainda vai me engordar mais do que eu já tô gorda. Então, vamos pensar nisso, né? E o genésico, situado na região do baixo ventre, responsável pelas energias criadoras. Bem, tem muita coisa que a gente pode falar sobre os chakras, porém, agora não é um momento. Vocês ainda não estão prontos. Com certeza, se vocês começarem o curso do ano que vem, de Educação Mediúnica, vocês vão aprender muito mais, certo? Vamos ver. Agora, causas anteriores das aflições. Eu vou pedir licença a vocês para ler, porque esse texto está muito bom, muito. E é difícil a gente fazer uma didática, uma coisa assim, quando nós estamos numa situação como eu estou agora com vocês, né? Falando com vocês através de vídeo. Então, eu vou mais ou menos ler o que eu puder ler e vou explicando para vocês. E é muito importante, tá, gente? Vamos escutar com bastante atenção. Vou falar uma parte de João, capítulo 9, versículos 1 e 2. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Bem, a gente deduz por essa pergunta que os discípulos já sabiam que existia a reencarnação, não é? E muitas religiões, até naquela época, acreditavam que as pessoas pagavam por erro dos seus antepassados. Tem gente que pensa assim até hoje. Muitas religiões que acreditam que se o antepassado fez alguma coisa, você vai pecar. Mas pode acontecer que aquele antepassado que desencarnou há muito tempo, seja você reencarnado e está passando por aquela situação. Ou não tem nada a ver, você está passando por aquela situação porque estava no seu planejamento reencarnatório, você escolheu passar por aquela situação, por alguma aflição que você causou, você tem que passar por aquela aflição. Não é castigo de Deus não, gente. É nosso pedido, se nós temos condição de pedir, porque tem gente que não tem
tá tão para trás, tão pobre de espírito, tão involuído, que não tem condição. Será que tem essa palavra? Involuído? Será que eu falei errado? Está tão atrasado espiritualmente que não tem condição de escolha. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Bem, deduz-se pela pergunta dos apóstolos que eles admitiam existir uma causa anterior para aquele homem nascesse cego. Os sofrimentos da vida presente têm sempre uma causa, e essa causa pode ter duas origens. Umas estão na vida presente e outras nas vidas passadas, né? Às vezes a pessoa... Minha mãe sempre falava, a gente passa o que a gente faz aqui na Terra mesmo. Claro que é aqui na Terra mesmo, né? Tudo que a gente faz de errado que a gente tem que regenerar. Não é castigo divino. É nós que queremos melhorar, porque nós precisamos. Nós chega uma hora que a gente reza, pede, pelo amor de Deus, eu quero reencarnar, eu preciso. Não pensem vocês que a gente chega no plano espiritual, é muito bom quando a gente acorda lá, quando a gente vai para um bom lugar, vamos imaginar assim, né? Encontramos amigos, parentes, mas chega uma hora que você sente a necessidade de voltar para evoluir. E faz o seu planejamento reencarnatório com coisas que você acredita que você vai conseguir superar. E Jesus, Deus, te dá um voto de confiança, porque ele acha que você está pronto. Porque nenhuma prova que você passa, Deus acha que você não está pronto, ele não vai te dar. Muitas coisas que nós ainda vamos passar, é porque nós não estaríamos prontos de passar hoje. Certo? Então vamos lá. Faça a justiça divina. A tese de que o espírito somente encarna uma vez, tem gente que pensa isso, enfrenta dificuldades intransponíveis para explicar anomalias, quais sejam a perda de entes queridos, a desencarnação precoce, os reveses dos chefes de família, de fortuna, os flagelos da natureza, as enfermidades incuráveis, as doenças de nascença, idiotia, deformações físicas e outras modalidades de sofrimento. Gente, é o que eu sempre pensava. Por que, meu Deus, tanta diferença, tanta diversidade no mundo? A gente já conversou sobre isso, né? Não precisa nem se prolongar muito nisso. Só a reencarnação resolve esse problema. Uma necessidade espiritual de cada um tem a sua. Aí vamos ler aqui embaixo. Não são poucos os que clamam aos céus ao verem criaturas de uma índole prósperas, favorecidas em todos os sentidos, convivendo lado a lado com seres que vivem retamente perante Deus, açoitados por dores e padecimentos de todos os matizes. Mas essas criaturas que hoje estão assim, elas se comprometeram a ser pessoas melhores. Elas não vieram assim porque foram escolhidas, não, vocês não vão ser felizes, vão ter tudo que vocês... Não, elas se comprometeram, elas estão simplesmente errando. Quer dizer, nós não temos que julgar. Vamos fazer o seguinte, eu não estou querendo julgar, desculpem a minha fala agora, mas elas estão, vamos dizer assim, não estão cumprindo o planejamento reencarnatório delas, porque se elas vieram com uma condição financeira melhor, com uma condição felizes, foi para poder ajudar as pessoas. E se elas não estão fazendo isso, elas estão, infelizmente, cometendo um erro que mais tarde elas vão ter que regenerar e cumprir. E aquelas pessoas que estão em sofrimento e aflição não devem ficar julgando elas. Meu Deus, fulano, tem muita gente que fala assim, pô, fulano que era tão bom morreu, e ciclano que é tão mal tá vivo. Gente, nós não temos direito de falar isso. Aquela pessoa que tá má, que é má, está viva, talvez Deus esteja dando a ela tempo dela melhorar. Tempo de coisas acontecerem na vida dela para ela se regenerar, se arrepender dos seus erros e se tornar uma pessoa melhor. E aquela pessoa que está boa, que sempre foi boa, já cumpriu tudo que podia cumprir, chegou a hora de voltar para planejar uma outra coisa, porque ninguém que vem aqui na Terra, por melhor que seja, a não ser que venha uma missão, um espírito muito perfeito, que venha uma missão, não é? Não são perfeitos, tem que aqui voltar para reparar algum erro. Mesmo pessoas boas que desencarnam e cometeram erros passados que ainda vão retornar. É o que eu falei. Nós tem coisas que nós temos que estar prontos para passar. E Deus é tão bom que nos espera estar pronto. Por isso que tem um ditado que minha mãe também falava. Deus dá o frio conforme o cobertor. Enquanto a gente não estiver pronto para passar por determinadas situações, nós não vamos passar. Por isso eu digo para vocês, coragem. Calma,
persistência no bem. Acalmem os corações, aceitem as situações. Tem situações que nós não podemos modificar. Só Deus na hora certa. Aceitem, porque nós estamos evoluindo quando aceitamos. Nós estamos evoluindo quando crescemos. Estamos evoluindo quando fazemos de nós pessoas melhores. Quando deixamos de olhar para o outro com repreensão ou repulsa. Certo? Vamos continuar. Bem, à luz da teoria da reencarnação, porém, tudo é facilmente explicado e com lógica, pois que a cada um será dado segundo as suas obras. Não existindo efeito sem causa e não se encontrando explicações para as aflições da vida atual, é lógico que se deve remontar às vidas, o quê? Passadas, onde elas tiveram as suas raízes, não é? Deus não castiga, a gente não sofre à toa. Certo? Esta conclusão está conforme a justiça divina. Não um castigo divino, justiça. A desencarnação, por exemplo, de crianças em tenra idade, muitas vezes após longo sofrimento, suscita questionamentos, tais como de não ter tido tempo para fazer mal nenhum. Mas nesse caso, ele também não teve tempo de fazer nenhum bem. Mas aí vocês me perguntam, e os bebês? Como é que eles poderiam fazer mal ou fazer bem? Gente, os bebês são também, como nós, espíritos eternos com milhares e milhares e milhares de anos. E vieram, talvez, reencarnaram para desencarnar rapidamente, porque precisavam. Porque talvez foram suicidas, talvez foram assassinos, talvez fizeram alguma coisa muito ruim com o seu próprio corpo e precisavam desencarnar assim que pouco tempo depois que nascessem, para poder se reformar, seu perispírito, voltar ao plano espiritual mais regenerado, mais curado, porque quando nós ferimos o nosso corpo físico, nosso perispírito também é ferido. Então nós precisamos recuperá-lo de alguma forma. E só através, gente, infelizmente, só a dor regenera. Se a gente não aprende pelo amor, a gente vai ter que aprender pela dor. E o amor, Deus nos dá sempre, todos os dias nas nossas vidas. Pode estar certo que nas suas vidas anteriores muita coisa aconteceu para ajudar vocês. Vocês é que não perceberam e continuaram cometendo erros que agora vão ter que ressarcir, vão ter que reparar. Certo? Mas, gente, vamos ter fé, porque isto é importante para a gente o quê? Evoluir e um dia se tornar o quê? O que eu falo que nós vamos ser sempre anjos. Não que a nossa vida vai ser só de ficar viajando pelo céu, pulando nas nuvenzinhas. Não, gente, vai ser de trabalho no bem, que vai ser uma delícia. Fazer coisas boas para as pessoas, ajudar as pessoas aqui na Terra. Talvez até passar por padecimentos que nós não queremos passar. Não precisamos, não queremos não. Esquece, errei. Que talvez até nós não precisemos passar, mas nós queremos porque nós queremos evoluir e porque nós sabemos que passando por aquilo bem, nós vamos evoluir, vamos ficar melhor. Talvez uma mãe doente que a gente precise cuidar, um filho, um problema sério que nós vamos ter que cuidar a vida inteira. Talvez a gente precise disso para evoluir, porque nós não soubemos nos dar, e isso é importante para nós, porque nós sabemos o que nos falta para nos sermos melhores. Então, por isso que, quando o espírito tem condição, ele pode escolher uma prova que ele quer fazer para evoluir. Mas tem espíritos que não têm condição, que eles fazem tanta coisa ruim, tanta coisa errada, que eles perdem uma coisa chamada livre-arbítrio. Então, eles vão ter que passar por situações extremamente dolorosas, né? Vão reclamar no começo, reclamar, vão desencarnar, vão reencarnar de novo, reclamar, até um dia eles vão começar a entender, eles vão procurar alguma ajuda, alguma coisa, os espíritos superiores vão ajudar sempre, porque eles estão sempre do nosso lado. Mesmo do lado desses espíritos assim, eles estão ali, porque tem gente que ama esses espíritos também, não pensem não, eles têm mãe, têm pai, têm irmão, têm filhos que os amam, e que muitas vezes estão melhores e chegam para eles e ficam assim, falando com eles. Vai chegar uma hora que eles vão também poder ter condição de escolher uma reencarnação que eles sabem que vão evoluir e vão reparar os erros que eles passaram. Todos nós seremos espíritos elevados.
Leve o tempo de cada um, mas todos nós vamos chegar lá. Vamos ver. As provas e expiações são decisivas para a elevação do espírito. Além de guardar íntima relação com suas condutas em vidas passadas, levam-nos compulsoriamente se reencontrarem a si próprios. Aos sofrimentos por causas anteriores, o que eu escrevi aqui? Vamos ver. Juntam-se muito frequentemente os que são consequência das faltas atuais. Que às vezes a gente sofre por... Olha, eu falo sempre por mim também. Gente, se eu faço uma coisa, que eu sei que eu tô fazendo uma coisa que não é legal, gente, é impressionante. É quase que imediato acontece uma coisa comigo para mostrar o erro que eu cometi. É impressionante. Deve acontecer com vocês também, tenho certeza. Veja bem. Como as que são praticadas... isso mesmo. Aí diz, né? Quem com a espada fere, com a espada será ferido. A gente tem que aprender a gente errou como. Então a gente tem que sentir como a gente errou para a gente poder não errar mais e reparar o que a gente errou. Certo? Equivalente à ação, a lei de ação e reação. Assim, o homem que foi perverso e desumano em vidas passadas poderá vir a ser tratado com dureza e desumanidade na vida presente. O que não quer dizer, gente, que a gente deve olhar para as pessoas que sofrem e falar assim, ele está sofrendo porque ele fez uma porção de besteira na vida dele, então ele merece sofrer. Não, muito pelo contrário. Nós devemos tentar ajudar e tentar orar, porque ele é um filho de Deus como nós. Nós, se estivéssemos no lugar deles, não íamos querer ser ajudados? Será que nós só fazemos coisas boas? Será que nós nunca fizemos nada errado? Eles estão passando por situação difícil. Merecem a nossa ajuda, o nosso amor e a nossa compreensão. Certo, meus irmãos? Então, vamos lá. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como um mundo expiatório, mas que vai ser um mundo, né, de regeneração, as anomalias que apresenta a repartição da felicidade ou da infelicidade entre os bons e maus nesse mundo. É assim que explica por que algumas pessoas têm uma situação diferente, outras têm melhor, umas são mais ricas, outras são mais pobres, umas mais bonitas, outras mais feias, umas com defeitos, umas com inteligência, outras... Diversas coisas que acontecem com as pessoas e que vocês sabem muito bem, não preciso explicar, certo? Assim, deve-se esclarecer que nem sempre o mal é reajustado ou parcialmente resgatado numa só vida. O que isso quer dizer, gente? Às vezes a gente faz tanta besteira que a gente tem que vir várias vezes até a gente conseguir acertar. Ou é tanta besteira, ou o que a gente fez é tão grave que a gente não consegue reajustar numa só vida. A gente consegue alguma coisa, mas tem que voltar até reajustar, certo? Então é importante, gente, vamos pensar no que a gente age, como a gente age no dia a dia. Isso que eu estou falando é muito importante para mim também, meu Deus do céu, meu Jesus, me ajude. Vamos lá. A pluralidade das existências elucida uma questão que tem levantado muitas indagações. Por que uns são os felizes e outros infelizes? Eu já expliquei isso aqui, não é? Bem, é conveniente evidenciar que os que são hoje infelizes estão num processo de quê? De reajustamento de faltas passadas. E muitos daqueles que hoje desfrutam de felicidade, de prosperidade momentâneas, porque nada é para sempre, nós não levamos nada quando daqui saímos, continuarão com suas dívidas, vindo a pagá-las numa vida subsequente. Eles hoje estão assim, mas têm dívidas a pagar. Por alguma situação eles vieram assim, para alguma coisa eles têm que fazer. Se eles fizerem, ótimos, mas o que eles deixaram de fazer para trás, na frente eles vão ter que reajustar. Pagar aqui é reajustar, é retomar o caminho do bem, não é? Espíritos recalcitrantes e rebeldes, é o que eu falei com vocês, perdem o direito ao livre-arbítrio de escolherem as tribulações por que devam passar. Porém, os espíritos que se mostram aptos a caminhar no roteiro do bem, estando arrependidos das faltas cometidas, olha que é importante, podem escolher o gênero de provas que o levem ao triunfo do resgate bem-sucedido. Não é?
Mas muita gente, como eu falei, muita gente escolhe provas que ela, na verdade, não precisaria passar. Mas ela escolhe porque ela sabe que se ela conseguir vencer essa prova, ela vai evoluir mais rápido, certo? Então, vamos ver. A expiação serve sempre de prova, não é? Né? O sofrimento serve sempre de prova. Mas a prova nem sempre é expiação, ou seja, nem sempre as pessoas que passam por situações é porque elas merecem passar, é porque elas querem evoluir e passam bem, vamos imaginar, né? Que elas vão passar bem por aquela situação, vão crescer, vão evoluir com isso, certo? Então, toda expiação serve de prova, certo? Mas nem toda prova é uma expiação, que muitas vezes a pessoa não merecia passar por aquela situação, ela escolheu passar para evoluir. Então, desculpa eu estar repetindo, mas é para ficar bem frisado na mente de vocês. De qualquer maneira, tanto a prova como a expiação são fatores que indicam uma inferioridade relativa, pois o espírito que tem atingido a perfeição jamais precisaria ser provado. Então, gente, mesmo que a pessoa escolha isso para evoluir, não quer dizer que ela seja uma pessoa perfeita, ela está querendo se tornar uma pessoa perfeita. Ela escolhe uma expiação, uma prova que ela não precisaria para evoluir, mas ela não é um espírito perfeito. Se ele fosse um espírito perfeito, ele poderia até escolher vir na Terra, mas para uma missão, para cumprir uma missão, como nós sabemos que tiveram aqui na Terra vários espíritos missionários. Vamos dar um exemplo do nosso grande amigo Chico Xavier, que nos trouxe essa doutrina maravilhosa, o nosso Allan Kardec, que trouxe a doutrina dos espíritos, e o Chico Xavier, que nos trouxe esses livros maravilhosos da doutrina também, como também o Divaldo Franco e outros médiuns que estão aqui. Né? Deste modo, deve-se considerar que as provas e expiações sofridas pelos espíritos são decisivas para a sua elevação e guardam íntima relação com o que fizeram em vidas passadas, né? Guardam íntimas. A gente não sabe o que a gente fez, por isso que nós estamos passando. E que nós devemos fazer para melhor se reencontrarem a si próprios. Nós devemos pensar, aonde eu erro mais? O que eu erro mais? O que é difícil para mim consertar? É ali que está o ponto nevrálgico. Tem muitas coisas a consertar, mas devemos também nos concentrar principalmente no ponto nevrálgico, aonde nós erramos mais. Ali é o mais importante, que é ali que está o nosso ponto nevrálgico. Mas, claro, existem milhões de coisas que nós temos que melhorar para ser perfeitos. Milhões. Nós nem fazemos ideia ainda de coisas, de perfeições que existem. Nós não fazemos nem ideia, mas chegaremos lá. Então, neste momento, vou encerrar essa aula, mais uma vez, com a prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Virgem Maria, aos espíritos protetores, à Irmã Leonor, que nos guarda, que nos abençoe, que proteja a nossa casa, nossos lares, Passa Quatro, Itaiandu, todo o Brasil e o mundo todo, e que todos, meu Pai do céu, sejam amparados nesse momento, que o mundo passa por tanta dor, que o mundo passa por uma situação tão difícil. Que Deus abençoe a todos, que a fé nunca acabe e que o conhecimento de uma vida futura nunca deixe de existir para cada um de nós. Deus os abençoe, fiquem com Jesus. Um beijo, até semana que vem.